Olá, o Voz da Comunidade está no ar. Seja muito bem-vindo. O tema de hoje é a dengue, uma doença que mata, mas que poderia ser evitada com simples mudanças de hábito. E hoje aqui no estúdio eu recebo a doutora Clarissa Veloso e o supervisor de endemias Francis Jonathan Souza. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu vou convidar vocês para assistir uma reportagem explicando algumas prevenções que podem ser tomadas no município. Vejam. Eles se proliferam facilmente onde menos se imagina. Olha pra você ver, cheinho de foco lá. 95% dos focos do Aedes aegypti são encontrados dentro das residências, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Para combater a proliferação do mosquito, todos os dias mais de 100 agentes da vigilância vão a campo para um trabalho de monitoramento e orientação. A gente visita de 20 a 25 imóveis por dia. Dependendo do dia, onde talvez você encontre outros problemas mais complicados, lotes vagos, muito entulho, aí se tem que estar recolhendo, talvez não dá a média de 25. A região nordeste da cidade lidera o ranking de maior índice de infestação dos focos. Em seguida estão a norte e a central. Garrafas, piscina, quintal, bromélias e diversas outras coisas podem ser abrigo para o mosquito da dengue. Geralmente onde que tem a água das galinhas. Outro dia eu encontrei no aquário, o peixinho morreu, deixou o aquário lá na sala, já estava muito foco. A recomendação é que os moradores tirem pelo menos 10 minutos na semana para executar tarefas de combate à dengue dentro de casa. Dá uma volta no quintal, dá uma olhada se choveu, olhar se não tem vasilha com água. Plantas, onde que tem os pratinhos com água, eliminar aquela água parada, sabe? Então é o morador mesmo que tem que estar nos ajudando a eliminar. Medidas que já são adotadas na casa do Rubens. A primeira é não deixar água empoçada, né? O vasilhame de bebedouro de galinha lavar periodicamente. E a piscina a gente também fica de olho no cloro, essa concentração de cloro. Se está com concentração baixa, a gente coloca cloro na água. Francis, eu vou começar com você. A gente percebeu na reportagem que não é tão difícil evitar os focos da dengue, né? Você, como superintendente de epidemias, qual que é a maior dificuldade que a população está enfrentando? A população está em ter o cuidado, né, com os vasos de planta, bebedouros de animal, está sempre olhando a calha, a caída da água, se não está entupido, né? São saquinho plástico no quintal, qualquer reservatório que possa estar acumulando água, a população tem que estar atenta a esses depósitos. Doutora Clarissa, vamos continuar na prevenção. Quando a pessoa chega no seu consultório, ela ainda apresenta dúvidas sobre a doença? Sim, bastante dúvidas, principalmente em relação à transmissão, quando, como e onde pegou a dengue. E aí a gente orienta que o período de transmissão é entre 4 a 10 dias, mas em média 3 a 5 dias. E pode ter pego há 5 dias atrás, que às vezes não é no domicílio. Francis, explica pra gente como a população pega a doença. O mosquito pica a pessoa e dentro de 4 a 5 dias aparecem os sintomas, né? E ele fica nos reservatórios ou dentro da água? Assim, o mosquito deposita seus ovos na parede do reservatório, não deposita diretamente na água. Ou seja, o mosquito pressente que aquele reservatório futuramente possa conter água. A hora que o ovo atingir o contato com a água, vai se eclodir essas larvas e no período de 7 dias vai ter o mosquito adulto voando. Sim. Doutora Clarissa, quais os principais sintomas da dengue? A dengue começa com febre, quadro febril em torno de 39, 40 graus. Essa febre dura 2 a 3 dias, seguida de cefaleia, que é a dor de cabeça, principalmente atrás dos olhos. A gente chama de cefaleia retroorbitária. Muita dor no corpo, a mialgia, dores articulares, náuseas e vômitos também são sintomas comuns.
Após esse período, em torno do terceiro, quarto dia, pode aparecer o exantema, que são manchas avermelhadas pelo corpo, com plurido, e muitas vezes é descrito como plurido mais em mãos e pés, quando há defervescência da febre. E a gente tem que esperar os 7 dias para ter confirmação da dengue? Normalmente, após o 6º dia, o exame sorológico é mais confiável para a gente fazer a dosagem de anticorpos IgM e IgG, que a gente vê a fase aguda ou a fase crônica da doença. Se no terceiro dia eu sentir febre, no primeiro, no segundo, no terceiro dia amenizou, não é dengue? Não, de jeito nenhum. A dengue, normalmente, a febre é de curta duração. Aliás, os sintomas mais graves, eles começam a aparecer se há caso mais grave após a defervescência da febre, quando a febre cessa. Então, a febre cessar com 3 dias, de jeito nenhum, descarta a possibilidade de dengue. Francis, o Lira feito em Divinópolis, que é o levantamento do Aedes aegypti, ele apresenta 3,8%, situação média, né, de risco. Mas como a população, o que pode ser feito para a população perceber que a cidade está entrando em risco? O Lira foi realizado na primeira semana de janeiro e foi num período onde não ocorreu período chuvoso, né? Foi um período seco. E a maioria dos focos encontrados foram em depósitos onde que a própria população pode estar tendo cuidado, como o bebedouro de animal, o vasinho de planta. Assim, os maiores reservatórios foram nesses tipos de reservatórios, onde que a própria população pode estar contribuindo, né? Fazendo a vistoria uma vez por semana, tirar 10 minutinhos, faz a vistoria no seu imóvel, verificar onde tem água parada. Explica pra gente como que é feito o Lira. O Lira é uma amostragem, né, uma pesquisa, através do programa, sorteados quarteirões de todos os bairros da cidade, é uma porcentagem, e trabalha-se 20% do quarteirão sorteado, ou seja, faz uma casa, pula 4, faz a 5ª casa. É esse o processo da pesquisa. No caso de prédios, como que é feito o monitoramento? Nós temos uma nota técnica do Estado que construções verticais trabalha-se somente o primeiro andar, ou seja, prédios acima de 3 andares não se trabalha os apartamentos acima. Então, somente a nível do solo e o primeiro andar. E olha-se as partes comuns do prédio, né? A escadaria, as caixas d'água, o salão de festas. Se tem um lote, aí a pessoa liga na prefeitura, avisa que o lote está tendo focos, lixos, como que é feito? Com relação ao lote, se for somente o mato em si, com relação à dengue não tem problema. Mas assim, pode estar atraindo outros animais peçonhentos, né? É ideal estar entrando em contato com o setor de protocolo da prefeitura para o setor de posturas, onde há um acompanhamento da fiscalização. Doutora, criança e idosos, qualquer tipo de doença, eles devem ter mais atenção, né? Com certeza. Mas antes de responder a sua pergunta, eu queria complementar do Francis. Sim. O que eu vejo, Francis, no consultório, é que muito frequente os pacientes falam assim, não, na minha casa não tem foco, é do meu vizinho. Então, na sua casa pode ter foco sim, tem que tomar cuidado sim, não é só o vizinho que pode ter o foco. E em relação aos prédios, apesar de a autonomia de voo do mosquito não ser muito grande, mas às vezes ele pode ser encontrado em ambientes mais altos através de elevador, de pessoas que podem levar. Com não é o certeza. frequente, né? Mas respondendo a sua pergunta, em relação a crianças e idosos, os extremos de vida são considerados faixas de risco maior para a dengue. Não só os extremos de idade, crianças e pessoas acima de 65 anos, mas os que têm comorbidades. O que são comorbidades? Outras doenças, como diabetes, DPOC, hipertensão, cardiopatia. Então, pessoas que têm outras doenças e pessoas que são mais acima de 65 anos ou crianças são considerados de atenção especial, grupos de risco especial para alerta para dengue. Como identificar que um bebê pode estar com dengue? Porque febre, a maioria das crianças costumam ter, né? Como que eu vou saber se um recém-nascido tem dengue?
bebê não é muito frequente ter dengue, porque ele fica mais restrito ao ambiente da casa dele, né? Então não é o que a gente vê descrito com mais frequência, mas qualquer faixa etária pode ter. E os sintomas são sintomas comuns a todos, o que eu falei, febre, né, as dores. O bebê, às vezes, ele não vai reclamar que está doendo, mas ele vai ficar mais choroso ao tocar nele. Então tem que ter atenção, sim. Francis, existe não sei se é mito ou verdade, que o mosquito só ataca a 1 metro de altura, somente nas pernas e só a fêmea. Isso é verdade? Somente a fêmea que pica o indivíduo, né? Porém, fala-se as partes mais baixas, as pernas, os braços, é onde está mais exposto, né? A locais expostos para estar sendo... Doutora, como controlar a coceira da dengue? Às vezes a gente tem que dar antistamínico, tem que dar remédio para controlar, porque realmente é complicado, coça bastante. A moleza, a tontura, tem alguma coisa que Muito da controla? moleza e da tontura deve ser desidratação. A dengue é muito importante estar hidratando, e a hidratação é uma hidratação vigorosa, com soro, com líquidos, e às vezes o sintoma de fraqueza deve ser a desidratação. Francis, se chegar numa residência, estiver fechada, como que vocês fazem? Os agentes de saúde fazem a vistoria nos imóveis a cada 2 meses, né? Encontrando essas situações, que o morador trabalha a semana toda e durante o período da visita do agente não é encontrado ninguém. A gente deixa um comunicado de visita nesse imóvel, pedindo para o morador entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para estar agendando uma visita. E temos dias que trabalhamos aos sábados, resgatando nesses imóveis. E é bom deixar claro que vocês estão sempre uniformizados, né? Para a pessoa não Isso. precisa ter medo. O agente de saúde tem a blusa de uniforme azul, a bolsa também azul, todos com o escrito Vigilância em Saúde Ambiental, né? O crachá, sempre pedindo identificação o agente que está batendo na sua porta. Doutora Clarice, quais os alimentos mais indicados? Além da água, né? A água é bom em qualquer doença, a qualquer momento. Né? Não tem um alimento específico a ser indicado, não. A gente pede que, até por causa da náusea e do vômito, seja uma alimentação mais leve, de digestão mais fácil. E a hidratação é importante reforçar, podendo oferecer água de coco, alimentos que são mais ricos em água, melancia, melão, essas coisas. Francis, como que está a situação dos bairros em Divinópolis? Onde que está tendo mais foco para o pessoal ficar atento? Olha, a gente tem encontrado foco praticamente em todos os bairros do município, né? O Lira nos apresentou que a região Nordeste, Norte e Central foram onde que a gente teve o maior índice. Então, assim, não tem uma região específica, está bem espalhado o vírus na cidade. São 4 tipos. Essa vai para vocês 2. Eu posso ter o mesmo tipo mais de uma vez? Posso responder? Sim. Não. A imunidade, ela é permanente contra um sorotipo. E você pode ter mais de uma vez a dengue porque você é contaminada por outros sorotipos. São 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. Até bem pouco tempo atrás, o Francis me corrija, tinha só até o 3, agora a gente já tem circulando 4. Confirma? Confirma. E aí você pode ter 2, 3 vezes, mas uma vez você teve do sorotipo 1, outra do 2, porque a imunidade é permanente para o 1, se você teve, mas você pode adquirir a 2. Por que algumas pessoas têm os sintomas mais graves do que as outras e podem estar com o mesmo tipo da dengue? Varia muito em relação não só ao vírus, mas também ao hospedeiro. Então, há pessoas que têm maior sensibilidade e, como eu te falei, idosos, crianças e pessoas com comorbidades. Então, os sintomas, eles são variáveis. É o sintoma comum, mas que a intensidade pode variar de pessoa a pessoa. Gente, o Aedes aegypti agora atacou com uma outra doença. A população está com medo da chikungunya. Tem algum caso, Francis? No município, até o momento, não temos nenhuma notificação, né? E assim, o mosquito é o mesmo, ele pode estar com a dengue e com a chikungunya ao mesmo tempo, né? Então, ou seja, os mesmos cuidados que a gente tem com a dengue, a gente tem que ter para a chikungunya, que é o mesmo vetor, assim, são os mesmos reservatórios, evitar água parada. E qual a diferença da dengue para a chikungunya? Olha, na dengue, assim,
acomete mais são as dores musculares e na chikungunya são as dores nas articulações, né? A pessoa, nas juntas, joelhos, acometem mais as articulações. Completando, essa dor articular pode ser uma dor tão intensa que se torna incapacitante. E essa dor pode ter duração de alguns dias, mas pode durar até um ano. Então a chikungunya é muito dolorida. E como que identifica a chikungunya? É o mesmo exame da dengue? Não. Você quer responder? Pode responder. Fica à vontade. Não, acho que o exame sorológico é diferente do exame da dengue. Eu acho que a população ainda tem muita dúvida para tirar. Vamos deixar para o próximo bloco? Tá. A gente faz um intervalo e na volta mais dúvidas sobre a dengue. Nós estamos de volta com Voz da Comunidade. O assunto de hoje é a dengue. Para esclarecer as dúvidas da população, eu recebo aqui no estúdio a doutora Clarissa Veloso, supervisor de Edemias Francis Jonathan Souza. Bem-vindos de volta. Vou voltar no Lira. Em 2014, já tínhamos 186 casos confirmados nessa mesma época. Como está a situação de 2015? Um parâmetro com o ano passado, 2014, houve uma redução de 90% das notificações. Mas isso significa que a população deve continuar alerta, né, porque foi um período assim, mais seco e as chuvas chegou agora recentes. Na época de chuva, é mais comum mesmo ter os focos? Sim, porque a probabilidade de maiores reservatórios com água são grandes. Doutora Clarice, grávida com dengue. E agora, o que fazer? E agora tomar cuidado porque o risco é maior. Bem maior do que qualquer outro tipo? Bem maior do que qualquer outra coisa. Doutor Francis, Obrigado. como a população pode ajudar? A população pode ajudar, né? Evitar água parada no seu imóvel. A gente tem encontrado muito vasinho de planta com água. A população não está colocando areia ou furando esses pratinhos. O lixo espalhado no quintal, várias sacolinhas plásticas, né? São coisas assim da rotina da população que não está ajudando a gente. Olha, e quem teve dengue, tem certeza que não esquece. Acha que vai morrer, né? Com certeza. E quem ainda não teve, tem medo, né? Vou chamar um depoimento de uma pessoa que teve dengue e passou por vários problemas. Veja só. O médico viu que era hemorrágica e foi aonde que ele foi me perguntando assim, o que eu estava sentindo. Aí eu falei que eu estava tendo muita febre, muita dor no corpo e a cabeça, muita dor de cabeça. E eu fiquei sem alimentar, perde o apetite por completo. E aí, quando eu fui medicada por ele, internada, é que eu fui melhorando aos poucos. Demorei muito para melhorar. Fiquei 8 dias lá internada e depois, quando eu saí, eu ainda não estava 100%, demorou muito.
porque foi uma dengue hemorrágica. É mais complicado por conta da idade, por conta de outros fatores de saúde que eu tenho. Então, a gente, quando sentir qualquer sintoma assim, é necessário buscar ajuda de quem sabe. É ir no médico para poder ser bem medicada. Doutora Clarissa, automedicação é um problema em qualquer situação, inclusive na dengue. Tomar a medicação errado pode provocar a dengue hemorrágica? Não provocar não, mas agravar um quadro de dengue. Os pacientes que estão com dengue, a gente pede para que evite o uso de anti-inflamatórios, anticoagulantes, aspirina. Então, se o paciente já está em uso, suspender no caso de suspeita de dengue, mas deve procurar a orientação do seu médico. E qual o remédio mais indicado? Continua sendo apenas o Tilenol? Não, a dipirona. Aliás, a dipirona é para dor, é para febre, ela até é indicada em primeiro lugar do que o paracetamol, que pode ser usado também. Reforça o soro, a hidratação e um anti-histamínico. Mas isso é sob prescrição médica, porque o médico tem que te examinar para ver sintomas de alerta que podem acontecer depois da efervescência da febre, terceiro, quarto dia. Então tem que medir a pressão, ver se a pressão não está caindo. A pressão caindo é sintoma de alerta. Ver o exame de sangue, se o hematócrito não está subindo, as plaquetas não estão caindo. Então o paciente de dengue, ele deve ser orientado e ele deve ser examinado. Não pode simplesmente medicar sem ter um acompanhamento médico. A primeira precaução é sempre procurar um médico, né? Não, sim, é porque você não tem como diferenciar se o seu caso de dengue vai ser um caso de dengue simples ou se vai ser um caso de dengue mais complicado. Francis, quantos agentes atuam em Divinópolis? Hoje estamos com aproximadamente 90 agentes de saúde fazendo as visitas domiciliares. E como são feitas as visitas? As visitas são feitas a cada 2 meses. Né? A gente trabalha em cima do Programa Nacional de Combate à Dengue, que pede-se essa visita a cada 2 meses. O LIR é feito 3 vezes ao ano. Há uma determinação de quais meses serão feitos? Sim, agora em março, na segunda quinzena, será feito o segundo LIRA e o terceiro LIRA é feito em outubro. São datas nacionais. Doutora, falou dengue hemorrágica, a pessoa pensa sangue. Sangue sem parar, sem parar. Mas nem sempre é assim, né? Explica pra gente como acontece a dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica, depois do terceiro, quarto dia, pode acontecer em alguns pacientes o que a gente chama de extravasamento de plasma. Esse extravasamento de plasma pode levar ao edema e ao choque. Choque que pode ser grave a ponto de matar em 12 a 24 horas ou pode ser um choque mais prolongado. Os sintomas de choque vai ser detectado pelo médico, mas o paciente vai ter uma pele pegajosa e fria, principalmente em extremidades, vai ter hipotensão postural, alteração do nível de consciência. Então, nem sempre os sintomas de complicação da dengue pode ser hemorragia. O choque pode preceder a hemorragia. A hemorragia pode vir depois do quadro inicial de choque, o choque se prolongando, aí começa o que a gente chama de coagulação intravascular disseminada. E aí acontecem as hemorragias. Tive dengue 3 vezes. A quarta é hemorrágica? Não. A pessoa morre? Não, Ou não? Não, você pode morrer na primeira, né? Então, a dengue não significa que você vai ter a dengue hemorrágica, as reinfecções vai agravar o seu quadro. Não, porque, como eu falei, os sorotipos são diferentes, a sensibilidade é individual e a gente tem que avaliar as comorbidades. Francis, se eu tiver com a dengue e o mosquito me picar novamente, eu corro um risco mais grave? Não, são 4 tipos de vírus da dengue, né? Se eu peguei o dengue 1, eu vou estar imune a esse vírus, ou seja, eu posso ter dengue mais 3 vezes. Se o mosquito tiver com a mesmo vírus, não vai... Mas e se ele tiver com o vírus 3, por exemplo? Eu tiver com o vírus 1, o mosquito me pica novamente com o vírus 3. Sim, pode
A imunidade homóloga, que é o que ele está falando, para o mesmo sorotipo, ela é permanente. A imunidade heteróloga, que é para vírus diferentes, então do tipo 1 para o tipo 3, pode demorar 2 a 3 meses. Então eu tive dengue hoje, daqui 2 a 3 meses, eu posso ter dengue de novo de um outro sorotipo. Então não existe um prazo. Se eu tive hoje, mas eu posso normalmente recuperar e ter após de novo. 2 a 3 meses pode recuperar e ter de novo. A dengue a gente está começando a perceber agora, né? Então, igual as chuvas, como as chuvas atrasaram, os casos de dengue também estão atrasados. Então, elas vão começar. Normalmente a gente via dengue em janeiro. Janeiro era uma época que tinha muito dengue. Eu estou começando a ver agora, final de fevereiro. Está coincidindo com a época das chuvas. Francis, a Secretaria de Saúde tem feito um trabalho nas escolas. Como esse público vê a dengue? Eles ainda têm muita dúvida ou já estão mais avançados? Com relação às escolas, as crianças têm uma fácil adaptação, né, de estar repassando essas informações. A gente tem uma equipe de educação que faz palestras, teatros, né, contação de história, e isso voltado para o público infantil. E temos diversas ações, né, que são mostras educativas. Como eles recebem quando se fala em dengue? Eles já sabem como prevenir? Eles logo já respondem, não pode deixar água parada nos vasinhos. A população já está crescendo sabendo como prevenir a dengue. Sim, as crianças já sabem tudo, né? Sabe que não pode deixar uma vasilhinha com água, que ali vai ter um mosquitinho da dengue. São o nosso público-alvo, né? Doutora, a senhora pode ajudar nessa pergunta. No seu consultório, quando chega uma criança, ela já está um pouco mais esclarecida ou não? Eu não atendo criança. Só adultos? Só adultos, né? Mas os pais já estão sabendo muito. A dengue toda a população toda já conhece dengue. Uma coisa que eu queria acrescentar à fala do Francis, que muita gente acha lindo ter plantas, principalmente as bromélias. E eu tive muitos pacientes que ao ter bromélia em casa tiveram dengue por causa da bromélia. É verdade, Francis? Sim, a gente tem encontrado foco em plantas naturais, né? Bromélias e assim, dizem que a bromélia cria-se uma enzima, né? Que produz ali, que não vai ter larva da dengue, mas isso não é verdade. A gente já encontrou foco positivo do Aedes aegypti em bromélias. Recentemente a gente fez uma reunião com as floriculturas do município de Divinópolis, passando orientações, né? Porque a gente encontrou focos em floriculturas também. Explica pra gente as regiões que estão com mais casos de dengue, porque vocês dividem por regiões e não por bairros, né? Sim. Por região, a região Nordeste, Norte e Central, que estão, assim, são os bairros onde está o maior índice de infestação. Porém, os casos de dengue têm ocorrido em todos os bairros do município. É mais comum ter mais focos no centro ou não? Não. Assim, qualquer área da cidade está propício a ter foco de dengue, né? A região Nordeste é a que está mais em alerta, né? Isso. Por que essa região? A região ela deu em torno de 6% o índice de infestação no Lira, né? Que são ali compreendidos pelos bairros Niterói, Manuel Valinhas, compreendendo ali 31 bairros nessa região. É uma região assim, com grande número de habitações, né? E talvez a população não saiba a questão das porcentagens. A gente falou região Nordeste, 6%, Lira de 2015, 3%. Qual a situação de alerta? A situação de alerta é até 3,9%. Acima de 4% é considerado de alto risco de epidemia. O Ministério da Saúde preconiza, né, que esse índice esteja abaixo de 1%. A cidade já passou numa situação de calamidade por causa da dengue? Sim, o ano passado, de 2014, através das diversas ações que a gente realizou, a gente teve 6 óbitos. Esse ano ainda nenhum? Não. 19 casos, nenhum confirmado, né? Isso, 19 notificações e nenhum caso positivo. Doutora, deixa algumas dicas para a população se prevenir. Achar que o vizinho só que tem o foco, não adianta. Tem que cuidar do seu quintal, olhar se tem o foco, como o Francis falou muitas vezes, né? E em aparecendo os primeiros sintomas, principalmente se você tem fator de risco, como eu mencionei, procurar atendimento médico. Reforçar a hidratação é muito importante e não tomar remédio por sua conta. Francis,
a sua vez? Sim, reforçar, né, a participação da população, está ajudando a gente, como poder público, né, que é um trabalho conjunto. Eu agradeço a participação do Francis, da doutora Clarissa, agradeço a sua participação. Voz da Comunidade fica por aqui. No próximo domingo tem muito mais programação da TV Pitágoras aqui na TV Candidense. Obrigada.